Ragadirogan Satatanushaktan Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Moharatidan Jaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam todos bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana capítulo 3, o capítulo sobre Rutucharya, as rotinas sazonais. A gente viu no nosso encontro passado algumas rotinas do Vasanta Rutucharya, né? As rotinas que você deveria aplicar na primavera. E hoje a gente vai terminar o Vasanta Rutucharya, então quais são as últimas obrigações, digamos assim, as últimas rotinas, os últimos cuidados que vocês deveriam ter durante a primavera. Hoje a gente vai dar uma olhada na segunda metade do Shloka número 23, no Shloka número 24, no Shloka número 25 e a primeira metade do Shloka número 26. Vai ser puxadinho hoje, vamos ver o que sai dessa leitura, né? E a segunda metade do Shloka número 23 em diante, eles dizem o seguinte: Dakshinani lashiteshu parito jalavahishu adrushtanashta suryeshu manikuti makantishu parapushta vighusteshu kama karmanta bhumishu vichitra pushpa vruksheshu kananeshu sugandhishu goshthi katha bischitra bhirmadhyahnam gamayet sukhi gurushita divaswapna snigdham la madhuram styajet. Então, ele dá as últimas recomendaçõezinhas relacionadas com o Vasanta Rutucharya. Então, a gente viu, né, nos shlokas anteriores que existe uma tendência do kapha de se espalhar pelo corpo quando o sol começa a subir, né, na primavera e começa a esquentar. O kapha que acumulou lá ao longo do inverno, quando o sol começa a esquentar na primavera, ele se liquefaz e circula pelo corpo inteiro. Uma das coisas que acontecem como decorrência disso é que esse kapha, essa liquidez se espalhando pelo corpo, ele suprime o poder do Agni, o poder do metabolismo, da digestão. E isso começa a gerar uma série de problemas. Como a gente no inverno estava cheio de fome e comendo bastante, quando chega na primavera, se você mantiver a sua rotina alimentar, você provavelmente vai ficar doente em decorrência de ama dosha, né? De um vício, né? De um problema gerado por ama, o alimento que foi mal digerido porque o Agni estava inferior. Então ele começa a te dar uma série de dicas e de coisas e de obrigações para você fazer ao longo da primavera para você evitar que isso aconteça. Ele te deu dicas de procedimentos terapêuticos, ele te deu dicas de tipos de alimentos, ele te deu dicas de tipos de bebidas e a gente chegou até a falar no consumo de bebidas alcoólicas, né, como uma maneira de melhorar o Agni e diminuir um pouco o Kapha dosha. E hoje ele vai continuar essas recomendações, então fazendo recomendações mais específicas de rotina, digamos assim. E aí ele fala: Dakshinani lashiteshu. Então, Dakshina significa o sul, né? Anila é o vento, Shiteshu, ele é frio, ele é fresco, né? Parito Jalavahishu. Então, Paritaha significa tá cercado, né? Tá rodeado. Jalavahishu são receptáculos de água, né? Lugares que contêm água. Adrushtanashta suryeshu manikuti makantishu. Então, Adrushtanashta suryeshu, Surya é o sol, né? Adrushta vem do negativo, né? Adrushta, ver. Então é invisível. E nashta significa que desapareceu, que não... de novo, não pode ser visto, não pode ser percebido, né? Que desapareceu. Então o que sumiu, o que não pode ser visto, o que desapareceu? O sol. Então você deve ficar num lugar protegido das luzes solares, né? Mani significam gemas preciosas, né? Pedras preciosas. Katima significa decorar alguma coisa, né, com essas pedras preciosas. Kantishu significa beleza, né? Então, a gente está vendo aí alguma coisa que ela é bela e que ela é decorada por pedras preciosas. Parapushta vighusteshu. Então, parapushta é um tipo de pássaro aqui indiano. Eu não sei se vocês conseguem escutar ao longo dessas gravações, como tem muito pássaro aqui na Índia, né? E esse é um tipo de cuco indiano. Ele canta, né? E exatamente isso que significa vighusteshu. Vighusteshu significa você fazer barulho, você fazer ruído, você fazer sons vocais. Então, nesse lugar aí que você vai estar, vai ter que ter pássaros que estão cantando, né?
Eu tô traduzindo, né, termo por termo, depois a gente vai tentar entender exatamente o que ele está querendo dizer, né? Kamma karmanta bhumishu. Kamma significa prazer, né? Então tem uma ligação muito grande, normalmente, com uma atividade sexual. Karmanta significa fazer alguma coisa, né? Você conseguir executar alguma coisa. E o que você vai executar? Kamma. Então, atividade de prazer, né? Ou atividade sexual, ou simplesmente ter prazer. E bhumishu é um lugar. Então é um lugar onde você pode fazer atividades prazerosas, né? Fazer sexo, fazer amor, como vocês preferirem chamar. Vichitra pushpa vruksheshu kannaneshu sugandhishu. Vichitra pushpa. Pushpa significam flores. Vichitra é uma flor que não é comum, né? São flores que são raras, né? Talvez de beleza rara, né? De condição rara. Isso que significa Vichitra pushpa. Vruksheshu são árvores também, né? Então, árvores também vichitra, árvores que são raras, que são diferentes. Sugandhishu, e que emitem odores agradáveis, né? Que são árvores cheirosas, flores cheirosas. Kannaneshu, então numa floresta, né? Então tem uma floresta que tem árvores, que tem flores, tudo isso é bastante cheiroso, e flores raras e diferentes. Gostikatha Bhir Madhyahnam Gamayetsukhi. Então, Chitrabihi é alguma coisa que é maravilhosa, que é incrível. Goshti é uma assembleia de pessoas, é um grupo de pessoas que estão fazendo o quê? Kathabihi, estão contando histórias. E estão sukhi, estão felizes. Falta só o último meio shloka, mas até aqui ele já meio que fechou uma ideia bastante interessante. Quer dizer, você vai estar num lugar que tem árvores, floresta, né, natureza, flores que têm um cheiro muito agradável e são bem raras e diferentes, devem ser flores muito lindas, né? Com o cuco indiano que vai estar cantarolando, um lugar que é adequado para você realizar atividades prazerosas, como sexo, por exemplo, com um grupo de pessoas, né, contando histórias interessantes e sendo bastante feliz, sendo refrescado pela brisa que vem do sul, né, o vento frio que vem do sul, cercado de reservatórios de águas, protegido dos raios solares, né, e do calor do sol, e num lugar que é decorado por pedras preciosas e gemas preciosas. Nada mal, né, gente? A prescrição aqui dele é tipo básica, né? É um domingo qualquer aí na casa de todos nós, né? Quem nunca? E para terminar, ele fala: Gurushita Divaswapna Snigdha Amla Madhurams Tyajit. Então agora ele vai falar coisas que você não deveria fazer, né? Você deveria fazer esse lugar maravilhoso aí, esse palácio real praticamente, e algumas coisas que você não deveria fazer, que são Guru, alimentos pesados, Shita, alimentos muito frios, Diva Swapna, dormir durante o dia. Divas é o dia, Swapna significa dormir. Então fazer a siesta, né? Dormir durante o dia. Tyajit, não é recomendado. Snigdha, comidas muito oleosas. Amla, comidas azedas, né, ácidas. Madhura, comidas muito doces. Tudo isso é Tyajit. Então, ele deu recomendações muito claras do que você deveria fazer, de como você deveria passar o seu dia. E ele falou bem especificamente como você deveria passar o meio do dia, né? Ele usa aqui a palavra Madhyahnam. Madhyahna é o meio do dia, é meio-dia mesmo, né? Quando o sol tá a pico. Por isso que ele tá preocupado, né? Porque, lembra, né? Vem na lógica, né? A gente veio no frio, agora o sol tá esquentando, né? E quando o sol tá no pico de meio-dia, é quando esse efeito do calor solar vai ser mais sentido. No momento que o sol tá no pico, é a hora que o kapha vai ser totalmente liquefeito e vai destruir o Agni. Então você tem que se abrigar do sol, ficar num lugar fresco, com uma brisa do sul, cercado de reservatórios, blá blá blá, tudo que a gente falou, né? Cercado de amigos contando histórias, tendo uma vida feliz e tranquila. Aquela terça-feira básica, né, no escritório. Então ele fala, Gamayet, então isso é o que deveria consistir, a sua vida deveria consistir disso, tá? Na primavera, essa deveria ser a sua vida. E tem algumas coisas que Tyajit que você não deveria fazer, então. Alimentos pesados, alimentos de propriedade fria, dormir durante o dia, absolutamente proibido. Alimentos são gordurosos e de sabor predominante doce e azedo. Isso deveria ser evitado.
Espero que tenham ficado claros os slokinhas de hoje. A gente leu bastante, mas eu li relativamente rápido, porque eram prescrições, né, listas, então fica um pouco mais fácil da gente explicar e decupar isso aqui. Se ficou alguma dúvida, coloca para mim nos comentários ou traz para o nosso grupo de estudos dos Samhitas, né, que acontecem todos os meses, ao vivo, no canal do Vida Veda no YouTube, para vocês. Então vamos agora para o nosso minutinho de sânscrito. No nosso minutinho de sânscrito de hoje, eu quero dar uma olhada na palavra Vichitra Pushpa, quer dizer, nas duas palavras Vichitra Pushpa. Então Vichitra é uma palavra bastante importante para vocês saberem. Pushpa também, né? Pushpa significa flores, né? Então você tem muitas ervas que levam essa palavra, tipo um Shanka Pushpa, por exemplo. É muito comum, né? Vocês são ayurvédicos, nerds ayurvédicas, vocês precisam saber a palavra Pushpa. E a palavra Vichitra é muito importante. Então a gente tem, por exemplo, quando a gente estuda Dravya Gunam, né, o estudo sobre as propriedades dos elementos. Estão ouvindo as vacas? Eu não sei se sai no microfone. Foi de novo. Quando a gente estuda Dravya Gunam, você tem que estudar as propriedades dos diferentes dravyas, né, das diferentes substâncias. Tem muitas substâncias que se comportam de maneiras similares, previsíveis, né? Então a gente tem grupos de substâncias que eu chamaria, por exemplo, de Madhura Varga, o grupo das substâncias que são doces, e elas têm propriedades parecidas umas com as outras. O Katu Varga, o grupo das substâncias que são pungentes, picantes, e elas têm propriedades similares. E a gente tem sempre o Vichitra Dravyas, né, que são as substâncias que não seguem regra nenhuma e que não tem nada a ver com nada. Então a palavra Vichitra é uma palavra bastante importante. Eu botei ela aí, além dela ser uma palavra importante para a gente já enriquecer nosso vocabulário de hoje no nosso minutinho de sânscrito, também botei ela aí para a gente dar uma olhada nesse tra. Então as palavras, né, esse Samastapada Vichitra Pushpa, ele é composto do V Holland, do I curto, do Ch Holland, do I curto, do T Holland, do R Holland e do A curto, do P Holland, do U curto, do Sh Holland, do P Holland e do A curto. O que é interessante vocês verem aí, além do Shpa, que é a mistura do Sh Holland com o P, e aí a gente já aprendeu que como no Sh você tem um traço vertical terminando a consoante, você simplesmente elimina o traço e aí gruda ela com o que vem depois dela. Mas o mais legal daí é vocês verem o Tra. Então quando o T Holland se junta com o R, ele fica escrito dessa maneira aí. E tem algumas formas diferentes que ele pode aparecer para vocês. Então é muito interessante vocês entenderem quem é esse cara, porque quando a gente mistura o R depois da consoante, ele normalmente aparece como um traço, né? Eu vou botar alguns exemplos aí do lado para vocês. Mas o Tra, ele tem uma maneira muito interessante de aparecer, que de vez em quando pode parecer uma pegadinha para vocês, né? Tem pelo menos duas maneiras, que eu vou tentar botar as duas aí do lado para vocês terem essa referência. Então esse foi o nosso minutinho de sânscrito, a palavra Vichitra Pushpa, duas palavras bastante importantes, formando aí um Samastapada, né? Quando a gente junta duas palavras, formando um conceito separado. São flores especiais, específicas, diferentes, né? Então hoje a gente terminou as nossas recomendações para o Vasanta Rutuchara, as rotinas que você deveria adotar durante a primavera. A gente viu aí que você deveria passar, né, o meio-dia durante a primavera cercado de amigos, contando histórias agradáveis, num lugar propício para o prazer, né, para o prazer sexual e para o prazer social também. Num lugar que é banhado pelo vento do sul, né, o vento frio do sul, cercado de reservatórios de águas, né, para resfriar também esse calor aí. Que mais? Que tinham gemas, né, pelo solo, enfim, uma série de recomendações importantes, e vimos também coisas que você não deveria fazer de jeito nenhum ao longo da primavera. Então, comer alimentos pesados, comer alimentos muito gordurosos, comer alimentos ricos, predominantes no sabor doce e no sabor azedo, e de jeito nenhum, dormir durante o dia. Espero que tenha ficado claro o shloka de hoje e o nosso minutinho de sânscrito. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários ou leva para o nosso grupo de estudos dos Samhitas. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.